do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Evangelho hoje de São Lucas, o Evangelho inicia dizendo que, falando sobre algumas mortes, primeiro a morte dos galileus que morreram de forma trágica, que foram sacrificados por Pilatos. E Jesus, ele ainda fala dos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. E nessa primeira parte do Evangelho, Jesus ele vem nos ensinar que o tipo de morte, ela não revela o pecado de uma pessoa. Muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pessoas que morrem de doenças, pessoas que morrem assassinadas ou até mesmo de acidentes, e a gente muitas vezes imagina que aquilo nunca vai acontecer com nenhum de nós. Mas Jesus aqui ele nos ensina uma morte ainda pior do que a morte carnal. Jesus ele diz: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui Jesus ele não estava falando da morte da carne, como eu falei anteriormente. Jesus ele falava sobre a morte espiritual. E por que Jesus ele nos fala sobre a conversão? Porque a conversão ela impede que o nosso espírito ele morra. E Jesus ele quer que nós estejamos preparados para quando essa hora vier. A conversão, através da conversão, nós nos unimos a Deus, nós procuramos estar unidos a Deus. E somente unidos a Deus nós poderemos ter uma morte tranquila, porque nós vamos saber que nós vamos estar na graça com o Senhor. E Jesus ele também quer nos ensinar, aqui bem no final do Evangelho, onde ele fala sobre uma figueira que não dá frutos. Jesus ele deseja que nós produzamos frutos. Se nós somos pessoas da igreja, se nós passamos anos e anos numa igreja, a gente não dá fruto, alguma coisa está errada, porque nós fomos criados para amar a Deus, para louvar a Deus, adorá-lo, mas também para produzir frutos para Ele. Todos os dons que são derramados sobre nós através do Espírito Santo, ele tem que ser utilizado para a conversão de pessoas, para que nós possamos converter as pessoas. O Evangelho no início ele fala de mortes trágicas, e muitos dos nossos santos eles morreram de forma trágica, mas eles fizeram com que a sua morte elas produzissem frutos. Muitos santos produziram muitos frutos através da sua morte. E uma pessoa que não produz frutos, ela é condenável a Deus, porque Deus ele nos criou para que nós possamos ser imagem e semelhança dele mesmo. E se nós formos imagem e semelhança de Deus, nós temos que produzir frutos, nós temos que trazer pessoas a Deus, assim como ele próprio fazia, como Jesus, ele salvava almas. E há muitos dias eu ouço essa frase, eu quero ser um caçador de almas, que nós possamos, assim como São Caetano, ele falava que queria ser um caçador de almas, que nós possamos querer, não só querer ser, mas que nós possamos ser verdadeiramente esses caçadores e que nós possamos trazer pessoas a Deus, converter cada vez mais pessoas a Deus através da ação do Espírito Santo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.